Oi, galerinha, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Eu acho que essa é uma das aulas que os alunos mais têm dificuldade, que mais dá problema em prova, é a aula de notação científica. E agora a gente vai dar ênfase a esse conteúdo. Prestem muita atenção, se liga nas dicas que eu vou dar para você hoje. Se não é inscrito no nosso canal, não se esquece, se inscreve, curte, compartilha e me ajuda a alavancar nosso canal. Simbora para a aula de notação científica. Essa aula eu fiz destinada aos estudantes do 8º ano. Bom, escrever notação científica normalmente é necessário quando a gente tem números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, quando a gente fala da distância daqui até na Lua, quando a gente fala da distância entre as estrelas, entre os planetas, é muito comum a gente usar números muito grandes. Ou quando a gente fala de células, algo microscópio, números muito pequenos. Então, para que a gente não tenha que escrever aquela quantidade enorme de zeros, a gente escreve esses números em notação científica, que é numa base 10 de potência, e que o número na frente dessa base precisa ser sempre maior que 1 e menor que 10. Então, eu vou dar uma dica para vocês aí como é que a gente faz para escrever esse número. Olha só, eu tenho aqui o número 150 milhões. Sempre que um número ele não tem vírgula, existe uma vírgula para ele. Aonde está essa vírgula desse número? Ela sempre vai estar aqui no final. Sempre. Quando não tem vírgula, está lá no final. Agora você precisa transformar esse número em um número maior que 1 e menor que 10. Para ele ficar maior que 1 e menor que 10, olha onde eu vou ter que colocar a vírgula. Aqui, ó. Porque daí ele vira 1,5. Ele fica maior que 1 e menor que 10. Beleza. Então, o número é 1,5 vezes 10. Agora que tá o detalhe. O número de casas que você correu para frente, aqui, ó, é o seu expoente positivo. Então, por exemplo, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é um expoente positivo. Para cá, sempre que a vírgula vem para cá, você aumenta. Aumenta quanto? A quantidade de casas que ficaram entre as vírgulas. Não é o número de zeros, é as casas que estão entre as vírgulas, vezes 10 na oitava. Essa é a resposta oficial. Agora, olha o próximo número. Diferente do de cima, que era um número muito grande, agora eu tenho um número muito pequeno. Então, olha só, o número está aqui. Eu preciso escrever esse número de maneira que ele fique maior que 1 e menor que 10. Para que ele fique maior que 1 e menor que 10, eu vou trazer a vírgula aqui, ó, para que ele vire o número 7. Assim, ele fica maior que 1 e menor que 10. Vezes 10, agora eu conto as casas entre as vírgulas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 na sétima. Mas não é na sétima positiva, porque agora você veio com a vírgula para cá. Então, você vai colocar na menos 7. Sempre que você vier com a vírgula para cá, ó, é porque o número ele era menor e você está aumentando ele. Então, você tem que deixar aqui ele menor. É uma balança. Você aumenta ele aqui, ele era menor. Você aumentou ele era 0,07. Você aumentou e foi para 7. Então, você vai ter que diminuir na base. Aqui o número era grande e você diminuiu. Então, você aumenta aqui. Vamos para mais um exemplo para ver se vocês entenderam. Olha só. A diferença desse é que ele já tem uma base, a gente vai ter que ajeitar para notação científica. Então, primeira coisa, não está em notação porque o número na frente da vírgula está maior que 10. Ele precisa ser maior que 1 e menor que 10. Então, você vai vir aqui e vai trazer a vírgula para frente. Vai escrever 1,35. Por que eu trouxe uma casa só? Porque daí o número fica 1,35, maior que 1 e menor que 10. Vezes 10. O que aconteceu aqui? Olha só, eu acabei de diminuir o número. Ele era 13 e ele se transformou em 1. Se eu diminuir no número, eu tenho que aumentar aqui. Quanto que eu vou ter que aumentar aqui? A quantidade de casas que você pulou. Ele estava aqui, foi para cá, você só pulou uma casa. Então, você aumenta 1 aqui. Fica 10 na sexta. Agora, olha o próximo número. 0,082. Você vai aumentar esse número de maneira que ele fique aqui, ó. A vírgula tem que ficar aqui, para que o número fique maior que 1 e menor que 10. Quantas casas você veio para cá? 2. Se para lá você aumentava, quando ia para lá a gente aumentava, o que aconteceu aqui agora? Eu vou ter que diminuir. Diminuir quanto? 2, porque foram 2 casas. Olha o que vai acontecer.
tô devendo 7, tô devendo 2, tô devendo 9. Vamos para o próximo número, ó, 128,5. Eu preciso deixar esse número aqui maior que 1 e menor que 10. Então, eu vou trazer a vírgula aqui, ó. Vai ficar 1,285 vezes 10. O que aconteceu com o número? Perceberam que eu fiz com que o número diminuísse? De 128 ele foi passar a ser 1. Se eu diminuir o número, eu tenho que aumentar aqui, gente, ó, porque é uma gangorra para ficar proporcional. Quanto que eu vou ter que aumentar aqui? A quantidade de casas que eu fui para frente aqui. Quantas casas eu fui? 2. Então, aumenta 2 aqui. Agora, eu tô devendo R$3, eu paguei 2, eu ainda fico devendo R$1. Vamos para mais um exemplo aí para vocês, ó, para ver se entendeu de vez. 0,0082. Então, aqui a gente vai ter 0,54 vezes 10 na 2. Como eu tive que trazer uma casa para ficar 5,4, esse número era menor, eu aumentei ele, porque de 0,54 para 5,4 eu aumentei, então eu diminuo no expoente. Quanto? Eu aumentei aqui em uma casa, então eu diminuo em 1 aqui. Então, 2 menos 1 vai ficar 5,4 vezes 10 na 1. E agora uma situação problema, para vocês verificarem como isso pode ser aplicado numa situação problema. Então, a massa de um grão de areia é 6,5 vezes 10 na menos 5 quilos. Qual a massa de 7 grãos de areia? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 6,5 e multiplicar por 7. Multiplicando, a gente chega em 455. Como aqui tem uma casa decimal, eu conto uma casa de trás para frente e coloco a vírgula. 45,5 vezes 10 na menos 5. Esse número não está em notação científica, porque para estar em notação científica, aqui na frente tinha que ser menor do que 10 e maior do que 1. Para que fique menor do que 10 e maior do que 1, eu vou trazer a vírgula para cá. Vai ficar 4,55 vezes 10. Agora é só pensar. Eu trouxe a vírgula uma casa para frente. Eu diminuí esse número, então eu preciso aumentar o expoente. Aumentar quanto? Aumentar em 1, porque foi uma casa. Então, menos 5 com mais 1, tô devendo 5, paguei 1, vou ficar devendo 4. E essa é a resposta final do nosso problema. 4,55 vezes 10 na menos 4 quilogramas. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo grande e até a nossa próxima aula. Só vem, 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 que o 10 tá chegando, eu tô vendo.